Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 7 da temporada 3 do Meia Taça. Um programa em que a gente vai falar sobre um tema que é ao mesmo tempo quente, polêmico e que a gente vai muito mais discuti-lo a nível conceitual, colocar o que a gente pensa, o que a gente concorda, onde é que a gente discorda, que é a não monogamia. Hoje a gente tem aqui a Cláudia Melissa, que também é uma amiga de longa data, né, desse trio. Eu vou deixar a Claudinha se apresentar, já agradecendo muito a participação. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente. Diretora executiva, cinema, famosa. É melhor, ela ficou tímida. Gente, ela o falou nome obrigada. dela sobe nos créditos. Eu Desculpa. percebi que talvez ela não fosse falar. É melhor você contar. Vai, não, se apresenta. Quem sou eu? Quem sou eu? Bom, nem sei qual é o recorte que precisa aqui, mas enfim, sou uma curiosa, né, deste tema específico, assim, não sou uma especialista e não Ninguém falo em aqui, nome né? de ninguém, só de mim mesma e da minha curiosidade e das provocações que eu busco fazer com as pessoas, que tem sido uma boa experiência. E aqui hoje, finalmente, a gente está com o trio completo, né? Luciana Serenini, Franciele Miranda. Que bom que a gente está todo mundo juntos para embarcar aí nessa temática. Como a Claudinha estuda conceitualmente muito mais do que eu, pelo menos, não sei das meninas, vou falar por mim, eu vou jogar a bola aqui porque eu acho que ela tem muito mais a contribuir. Até porque, gente, no meu local de fala, eu sou pisciana e o meu ascendente é peixes e assim, a não monogamia pra mim é difícil de compreender. Então eu vou deixar a Cláudia falar pra gente o que é e aí nós vamos colocando também quais são as nossas inquietações, indagações, etc. Claudinha, não monogamia é a liberdade de poder transar com vários ao mesmo tempo? A pergunta que não quer calar, Claudinha. É também, mas não apenas, né? Eu acho que essa pergunta é ótima para a gente começar essa conversa, porque eu considero este aspecto do assunto a ponta do iceberg. Então, hoje em dia se fala muito mais sobre não monogamia e todo mundo vai neste lugar. Ah, então quer dizer que liberou geral, posso pegar um monte de gente? Pode, se você quiser, mas não é sobre isso. Então, existem várias linhas de pensamentos que estão acontecendo e sendo debatidos. É importante dizer que a não monogamia não é uma modinha e é um tema que chegou há 2 anos atrás na vida e no mercado, né? Tem tradições e culturas que já vivem isso há séculos e milênios. Os nossos povos originários também estão aí, para não me deixar mentir. O que restou deles, né? Só que atualmente essa discussão ela vem sendo mais amplificada, né? Acho que as pessoas estão mais dispostas a falar e investigar sobre prazer e amor e falar mais abertamente sobre isso, e essa é uma das pautas que vem. Então, assim, não monogamia é sobre ficar com várias pessoas? Também, mas não é só sobre. Então, do lugar que eu vejo, assim, de tudo que eu venho lendo e trocando com pessoas, é uma questão muito mais ampla e que ela envolve, assim, um olhar, um posicionamento político perante a vida. Porque a não monogamia, acho que para falar sobre a não monogamia, primeiro a gente precisa dizer o que é a monogamia. Então, a monogamia, ela é esse sistema que eu vou precisar de uma cola aí. Todo mundo com a colinha. Eu acho que primeiro isso, pra gente falar de não monogamia, a gente precisa primeiro entender o que é a monogamia, né? E a monogamia é o sistema que está enraizado em nós e na nossa cultura e que a gente nem questiona, né? É parte do pressuposto que é assim que tem que ser e assim será sempre. E a não monogamia vem dizer não a este sistema, antes de mais nada. Então, né, que sistema é esse? Ele é uma superestrutura que meio gerencia, assim, dá as normas de como é que a gente se relaciona.
entre pessoas, assim, uma relação afetivo, sexual, principalmente, e que impõe muito essa ideia do amor romântico. E aí a não monogamia, ela vem falar, não, peraí, talvez não seja assim, dessa maneira, e acho que para nós mulheres é super importante pensar a respeito, por mais que você não queira viver isso, mas pensar sobre isso, porque nos impacta diretamente. E é aquilo que eu estava dizendo, assim, eu fiquei pensando, né, onde foi, quando foi que eu comecei a querer investigar isso, assim, vem de discussões nossas de décadas, né? Do amor romântico, essa visão cor-de-rosa da vida, e Disneys e filmes de comédias românticas, né? Elas vão formando a gente. Né? Então, o que a gente espera de um amor, o que é ser amada, como é um relacionamento ideal, isso é culturalmente construído. Então, se a gente for ver em várias outras sociedades e né, pessoas não ocidentais também, assim, como é que essas pessoas lidam? Como é a dinâmica? Não é sempre igual. E aí, quando você vai cruzando isso com estudos sobre feminismo, patriarcado e tudo isso, você entende que a corda sempre arrebenta para o ponto mais fraco, e o ponto mais fraco somos nós, mulheres. Né? Tem uma influencer assim que eu gosto muito de acompanhar ela, Adriana Ventura. Ela tem um livro que o título é ótimo e é bem um resumo, assim, que ela diz que as relações monogâmicas só existem na cabeça das mulheres apaixonadas. Isso é muito interessante de pensar, e ela está constantemente falando sobre isso e dando exemplos e mostrando assim na prática a coisa acontecendo, porque é isso mesmo, né? Como é que os homens se colocam em relações afetivos sexuais? Então, se a gente pegar historicamente na nossa própria sociedade, na nossa cultura brasileira, sempre foi aceito, né? A traição masculina. O homem sempre traiu, e muitas vezes isso é falsamente, ou era falsamente justificado como biologicamente, né? O homem tem mais desejo, tem mais não sei o quê. Tem mesmo. Sabe? Porque a ciência não traz isso, ao contrário, até onde eu saiba, o gênero que tem um órgão exclusivamente para o prazer é a mulher, não é o homem. Então, assim, até que ponto nossos corpos foram Se você cerceados? não sabe qual é, a gente também não vai te contar. Você pesquisa, Eu acredito com assim, mais só de 10 mil terminações nervosas. Eu acho que é uma observação importante a gente falar sobre isso, assim, é que quando fala assim que a monogamia é um sistema que foi criado para o controle da sexualidade feminina. Tem um texto, acredito que talvez vocês conheçam, que é o Tráfico de Mulheres, da Gayle Rubin, que ela situa mesmo o controle da sexualidade feminina lá na gênese do homem primitivo mesmo, citando Levi-Strauss, como a gênese da civilização e o princípio daquilo que vai ser no futuro, né, a propriedade privada e a embriogênese do capitalismo. Então ela coloca isso bem nesse momento. E posteriormente, a historiadora brasileira Mari Del Priore, ela fala que nunca, até o século XIX, casamento e monogamia teve a ver com amor. Historicamente falando, nunca Criação teve. Burguesa, né? Isso é uma invenção burguesa e recente. Então, assim, muito bem trabalhado pela mídia, independente da gente aqui compactuar ou ser adepta ou não dessa ideia, é interessante a gente pensar a respeito disso, de que essa invenção do amor romântico, de que um é devoto ao outro e etc., isso é muito recente, isso é uma invenção burguesa, assim. As palestras e os livros da Mari Del Priore, eles são magníficos, assim. Ela relata que, por exemplo, os homens, chegou um momento no Brasil que eles tinham um calendário de sexo, assim, que era quase que editado pela igreja, de quanto e como você deveria fazer sexo com a sua esposa para reprodução. E como é que você deveria controlar a sua esposa, até aquelas cenas icônicas, as roupas só para isso, e etc. A mulher sempre foi esse objeto, assim, para você manter os filhos dentro da família e perpetuar controlar o prazer. Não só controlar o prazer sempre foi o de menos, mas para você perpetuar o quê? Os bens naquela mesma família, naquele mesmo clã. Então durante muito tempo, nunca teve a ver com afeto, com amor e com
paridade, né? Por isso que é bacana quando a Cláudia traz, Cláudia, a gente brincou, né? Antes de você chegar, a gente estava filosofando, disse, concordo, não concordo. Vou até colocar aqui nossa reflexão do tema, era falar, mas eu acredito, porque em alguns momentos a gente fala, bom, mas hoje a gente sabe perfeitamente que as discussões evoluíram, estão caminhando, né? E a gente sabe que, queira ou não, mesmo em relações onde que sejam românticas e de cunho sexual, onde, entre homens e mulheres, mulheres e homens, mulheres e mulheres, qualquer gênero, a gente sabe que o sentido de posse vai existir em alguns momentos. O ciúme, né, essa afetação de que a gente é provocado a ter quando a gente tem uma relação construída de que essa relação é importante, que a gente tem que ter uma relação romântica com alguém e que ela tem um poder na nossa vida muito grande, talvez maior do que as outras relações sentimentais que são importantes e construtivas, e a gente dizia, olha, mas a relação afetiva romântica, ela não é mais importante que as outras relações que a gente tem na nossa vida, às vezes de pai, mãe, filho, amigo e outras relações também. Então, se a não monogamia é também tirar um pouco desse véu de dizer que a relação romântica ou a relação romântica que te leva a uma relação que é romântica e sexual e de desejo é a mais importante da sua vida, muitas vezes você vai se frustrar, principalmente a mulher, porque ela sempre teve menos abertura historicamente a poder ser a dona proprietária do seu desejo, né? Só que hoje a gente acha que essa construção, essa estrutura, em alguns locais, principalmente na sociedade ocidental, também tem perdido essa força, concorda? E a gente dizia, pra gente é muito natural pensar, pelo menos pra mim, que a relação romântica não é a mais importante, mas eu tô falando do meu umbigo. Sim, né? de uma bolha, né? De uma bolha, né? De uma bolha que estuda, que vive, que vivencia, etc. Que, inclusive, é muito distante do que a gente visualiza hoje em termos de Brasil, né? Sim, conservador. Dentro dessa direcionamento à direita. E aí a gente até dizia, então não faz sentido para mim você pensar monogâmico, né? Porque se a não... E a gente pode estar enganada, porque eu acho que a não monogamia e também estar aberta a desconstruir o véu de que o amor romântico é a coisa mais importante, né? Aí você vai me corrigir se esse pensamento estiver errado. A gente, então o nome está errado. Deveria ser um outro nome. Mas pela perspectiva de pensar que a mulher é a mais impactada por essa idealização desse amor romântico e tem que ser, né, monogâmico, porque a sociedade vai cobrar da mulher que seja monogâmico, é compreensível que a gente tenha que discutir e continuar falando sobre isso. Você concorda, discorda? Você acha Deixa eu só colocar um ponto que a Fran tinha mencionado quando a gente estava nessa pré-discussão, que eu achei importante, né? Quando a gente falou, mas um outro viés é esse que a Lu colocou, de que a não monogamia, na verdade, é também você colocar que o seu relacionamento amoroso não é a coisa mais importante da sua vida, né? Isso tá junto ali com os outros relacionamentos e você vai conseguir ou tentar direcionar a sua energia para todos eles. E aí a Fran falou uma coisa que me bateu muito, eu disse, mas isso é ser saudável. Não é não monogâmico. Isso é o básico, Isso é o né? básico. Mas isso é o básico pra gente, que está numa bolha, que inclusive está aqui reunida discutindo sobre isso. E a gente é a minoria. E outra, somos mulheres nas classificações sociais, mulheres maduras, 40 a mais, sabe? Que já vivemos várias coisas, estávamos aqui antes, inclusive, falando de alguns percalços da vida adulta, frutos de romances do passado, e que a gente amadurece e vai entendendo. Mas se a gente pegar adolescentes, garotas de 20 anos, esse sentimento de que o relacionamento afetivo é fundamental e a minha vida vai girar em torno dele, isso tá aí, gente, todos os dias, todos os dias. É muito louco, porque a gente fica pensando, a gente vive num mundo tão diverso nos sentimentos e que acaba afetando psicologicamente as pessoas, porque hoje a gente fala, não, mas a sociedade está tão aberta, tem pessoas que nem acreditam em relacionamentos, as pessoas estão se relacionando menos, e eu vejo eu vejo as pessoas hoje que só pensam em como construir um relacionamento dentro da cartilha do conservadorismo, e esse é o sonho, o maior sonho dessa pessoa, que ela almeja isso com todas as suas forças, de meninas jovens, né, gente? A gente se relaciona com pessoas muito jovens, né? Sim. Por fatores. E a gente vê isso como um sonho, assim, se eu não alcançar isso, talvez minha vida fique incompleta. E é muito triste pensar que alguém vai colocar todos os seus sonhos em cima de algo que você não vai controlar, né?
E aí, ao mesmo tempo, a gente vê um mundo progressista trazendo essa discussão e a gente tem realmente que discutir, colocar e falar, olha, não é o único caminho. Exato, é triste, mas é real. Então, assim, quando lá nos idos de 18, 20 anos, né? Quando a gente se conheceu e a gente super se identificou e sempre tivemos trocas muito nesse lugar do romântico, do apaixonar. Teve uma vez que a gente até conversou assim, eu gosto dessa pessoa ou eu gosto do sentimento de estar gostando de alguém, sabe? Então é isso, a gente passa a vida inteira, né, sendo bombardeada e é construído para a mulher este sonho do amor romântico, o príncipe encantado, né? Essas histórias estão todas aí, várias e várias análises sobre os filmes da Disney estão aos montes na internet, né? São mais as histórias mais recentes que eles conseguiram dar um frescor e olhar de uma outra maneira. Mas essa construção, ela é feita. Então, assim, toda mulher, ela busca isso. É o instinto dela? Não sabemos, pouco provável, assim, mas isso foi construído. Socialização, né? É a socialização, tanto que quando a Camila me convidou e eu, né, fiquei pensando como amarrar todas essas coisas que estão na minha cabeça, assim, nas minhas leituras, eu fiz um resumo que era assim, dispositivo amoroso, né, porque eu não era só para falar sobre não monogamia, porque não tem como isolar desse todo. Então era dispositivo amoroso, era socialização, patriarcado, não monogamia e feminismo. Então, assim, isso tudo forma esse caldeirão disso que a gente vive, sabe? E a gente é muito impactada. O ponto que você colocou, ele é importante, muito importante na discussão da não monogamia, que é tirar essa hierarquia da entidade casal do centro. Então, assim, pra gente, isso, mulheres nessa altura da vida, com 1000 outras prioridades, mãe solo, sabe? Uma relação, ela é importante, mas nem que a gente quisesse, a gente conseguiria deixar tudo de lado por uma relação, né? Sim. Mas é isso, para garotas muito novas e tal, é muito fácil. Você simplesmente, amiga, tchau, beijo, vou ficar ali com o boy. Olha, mas essas questões que a Cláudia trouxe, elas me levam a um lugar que é da minha inquietação com a teorização em torno do tema não monogamia. Porque, gente, o que a pessoa faz da vida privada dela, na cama dela, é problema dela. É o prazer dela. Se for consensual, se tiver todo mundo de acordo, tá tudo certo. Agora, essa parte da teorização, normalmente eu vejo que as publicações e os influencers são ou mulheres ou gays falando. O pessoal LGBT. Eu não vejo homens heterossexuais pautando esse assunto, querendo desconstruir o patriarcado através da não monogamia. Eu dei minha opinião quando você falou sobre isso. Eles não precisam. Eles não precisam. Exatamente. Não importa e aí, pra que mexer em time que tá ganhando? O privilégio é deles, sabe? O amigo nunca vai julgar ele se ele estiver numa relação. Então, aí a gente avança para os meus 2 próximos pontos, que são inquietações. Inquietação número 1. O nome não monogamia, eu acho ele ruim. Porque eu acho que, em essência, quando a gente fala de tudo isso, vamos esquecer a coisa da cama cheia de gente. Vamos esquecer isso daí. Sim, vamos esquecer a cama cheia de gente. Quando a gente fala dessas coisas aí, da hierarquia dos afetos, da ética das relações e etc., gente, nós estamos falando de desconstrução do patriarcado. Fim. Nós estamos falando de uma puta pauta feminista. Sim. É isso. Assim, me dá uma preguiça. Mas aí você acha que o nome afasta? É isso? Eu acho que o nome afasta. Que estigmatizado. Eu acho que estigmatiza, limita. Eu acho que tem alguns influencers que militam muito mal, como se quem fosse não monogâmico fosse um ente superior acima, sendo que a não monogamia é só uma possibilidade de relacionamento que você tem. Né? É uma possibilidade, porque eu posso muito bem ser monogâmica como sou. Eu posso estar aberta a não monogamia e nem praticar. Sou não monogâmica com toda essa minha cabeça. Se você quiser estar do meu lado, meu filho, peita e vem, porque você vai ter que dar conta desse rolê aqui. Sim. Tem que dar conta dessa mulher falastrona que vai estar enchendo sua cabeça desse negócio, e é o que tem pra hoje.
né? E o meu terceiro ponto, o exercício da não monogamia entre homens e mulheres. Gente, os homens já são não monogâmicos, né? Ou podem ser Ou assim, podem sim. ser com maior facilidade. Né? Quando a gente fala os homens, nós não estamos falando do seu filhinho nem do seu maridinho, nós estamos falando assim, homens, sociedade. Calma, Né? Esse Calma, conceito. calma. Mas assim, Gênero. os homens, o gênero masculino, eles assim, puderam exercer a não monogamia. Tava lá no contrato de casamento. Camila, casei com você só pra você ter meus filhos, mas eu tenho, né? Vamos pegar a história lá de Dom Pedro, foram quantos amantes? Eu tenho necessidades. Eu tenho necessidades, É. né? Ah, E natureza. etc. Agora, a mulher, gente, a mulher ela não tem essa possibilidade de ter esse deslocamento, esse trânsito na sociedade, não. Engravidou, quem que fica com o meu filho para eu poder exercer os meus afetos? Exato. O seu companheiro desconstruidão vai ficar com o bebê hoje para você sair com o cara que você conheceu na academia ontem? Será que rola? Eu não acho, eu não acredito que isso funcione. Eu não conheço casal, experiências em que isso funcionou na prática muito bem. Aí vem um pessoal falando, não, porque na não monogamia, os afetos, a vida, a criação das crianças também é compartilhada. Eu lá na aldeia indígena, né? Porque aqui em Goiânia é um upa-lelê para eu conseguir fazer, minhas irmãs, um amigo ou outra, cuidar dos meus filhos de vez em quando para me ajudar. Imagina um homem, né? Um Jurandir. Entre tapas e beijos. Entre tapas e beijos. Então, assim, eu acho que tem muitos pontos que são muito bonitos na teoria pra gente ficar aqui tentando desconstruir o patriarcado em cima de uma mesa, mas que na prática, gente, eu não sei se... Não, mas por isso que é bom a discussão, né? Por É, isso eu que ela é acho. válida. Eu acho que assim, primeiro, isso que você falou, o termo, né? Realmente, talvez o termo ele não consiga dar conta do tudo que a gente quer tratar ao falar sobre não monogamia. Porque aí, sabe, fala não monogamia, aí um monte de gente já associa com putaria, beleza, liberou geral, posso pegar um monte. Agora, né? Tem também, convenhamos. Tem também, e que bom, É. sabe? E que bom, mas Se não é quiser, apenas faz. isso. E é isso, assim, tem muitas pessoas estudando e falando, e tem gente que tá praticando e não tá nem falando nada, sabe? Tem de todo Exatamente. tipo. E é isso, onde tem pessoas, não vai ter consenso e vão ter várias linhas de pensamento e de práticas e de conflitos e tá tudo bem. Uma coisa que anda me incomodando, que eu tenho visto até por conta do carnaval, essas sketches, né, de perfil de Instagram e tal, que é meio, o casal resolveu virar não monogâmico no carnaval. Não, gente, isso tinha outro nome antes, né? Porque agora o termo não monogamia é legal. É vendável. Então, assim, também tem esse lugar, né, de banalizar uma coisa que tem uma galera discutindo e tentando avançar com a pauta, e também tem uma parcela que faz uma cooptação do termo e da prática e leva para um outro lugar. Então, assim, sempre vai ter de tudo. Por isso também fiz questão de falar. Eu tô aqui falando por mim mesma, de curiosa que sou, não tô levantando bandeira nenhuma, porque não me sinto nesse lugar. E acho que é isso, sabe? E, por exemplo, tem essa piada também, né? Que falam de relacionamento semi-aberto. É aberto só para um lado, geralmente ao lado do homem, né? Que é o que sempre existiu. Sempre Então, existiu. assim, socialmente, a traição masculina sempre foi aceita. Né? Uma mulher sempre passou pano e fez de conta que não via que o marido tinha uma amante, porque ela tinha que manter aquela estrutura, aquela família, os bens, a propriedade, O né? projeto, tudo. Exato. Cuidado com os filhos. E inversamente proporcional, a mulher sempre foi impedida. O adultério era considerado crime, até, se eu não estou errada, até ali os idos dos anos 80. A pessoa, o homem, né, o feminicídio, o homem que podia matar em defesa da sua honra. Então, assim, o buraco é muito embaixo, gente, sabe? Então, antes de chegar no posso ficar com várias pessoas, tem muita coisa que sustenta tudo isso, né? E o poder ficar é isso, sobre o meu desejo, mando eu, né? Assim, isso não interfere. E mesmo dentro das pessoas que estão estudando e praticando a não monogamia,
Existem muitas vertentes, porque assim, tem gente que é não monogâmico, mas não está muito preocupado com essa discussão toda que a gente está fazendo em questionar e modificar estruturas. Tem gente que só quer isso mesmo, tô liberada aqui para ir ali num swing, ou para fazer não sei o quê, ou para sair com outra pessoa, porque existiu uma comunicação e um consenso entre eu e meu parceiro e a gente Nem validou. alcança esse viés Às político, vezes né? a Não pessoa tá nem quer, preocupado com sabe? isso. Mas eu acho que o mais saudável de tudo isso é as pessoas estarem se movimentando de uma maneira mais clara, porque isso Mais sempre transparente. foi, né, por debaixo dos panos e sempre favorecendo os homens. Então a gente não vai encontrar homem discutindo isso e querendo a igualdade para a mulher. Sim. Porque assim, quem está em desvantagem? Qual é o corpo que é bloqueado e que é pecaminoso se eu sentir prazer e tal? É o da mulher, sabe? Então, se não for a gente que encampar essa conversa, Cláudia, e eu vou te dizer seguiremos uma no coisa, conto de assim, área. mulheres desconstruídas, 40 mais, 50 mais no meu caso, eu tenho, vou contar aqui sem dar nomes, eu tenho conheço pessoas que o casal vive um relacionamento dessa forma, não monogâmico, feliz da vida, casados há anos e anos e anos, e a mulher, por exemplo, não tem coragem de contar para algumas pessoas. Por quê? Porque ela sabe Julgamento, né? claramente, Julgamento. eles são felicíssimos entre eles, Tá tudo super certo bem pra eles, né? resolvidos, tudo lindo, maravilhoso, mas nunca discutiria essa pauta perto de outra mulher. É claro. Porque ela Nossa. sabe que vai ser julgada. Sim. E olha, não é uma criança, não são mulheres nenezinhas, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, não. Simplesmente não comentariam porque sabe que a sociedade vai julgar. É uma vagabunda. Sim. Né? Sim. E olha aonde a gente chega. E é como você falou, do meu prazer, da minha cama, sei eu. Ninguém precisa saber, né? Mas as pessoas julgam. Você não tem liberdade de comentar nem com pessoas que são amigas, porque você fala, é minha amiga, mas eu não sei se eu confio nela. Eu tenho uma amiga que ela anda vivendo isso, assim, e é muito curioso que ela fala, quando ela conta, né, a reação geralmente é a mesma, que a pessoa ouve e fala, julga, lógico, né, e fala, legal, mas para mim não daria conta. E, assim, é batata. A maioria, assim. E aí eu falei pra ela, isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre você e sabe, a liberdade que você está exercendo junto com o seu marido, né, nessa relação consensual que vocês resolveram ter, né? Porque a pessoa vira e fala sem ninguém nem perguntar assim, legal, mas eu não faria. Então, assim, de antemão a pessoa já chega com um bloqueio, sabe? Então é muito curioso. E eu acho que a coisa é assim, nenhuma relação sexual e afetiva, ela dá conta, sabe? Era o que a gente estava falando agora há pouco, assim. Você é casada. O seu parceiro, ele nunca vai dar conta de te entregar e te suprir em tudo que você precisa. Né? E ainda bem, sabe? E ainda bem. E isso é fundamental. E aí também a gente vai ter que chamar a Freud aqui para essa conversa, entendeu? Porque é ser saudável, assim, você entrar num relacionamento cheio de carências, esperando que o outro dê conta de tudo, supra né? tudo aquilo, assim, vai dar errado sendo monogâmico ou não monogâmico. Exatamente. Então, neste lugar, eu acho que a monogamia, a não monogamia, ela traz um ponto de luz, assim, de tipo, galera, vamos olhar aqui também, porque esse ponto pega para todo mundo, sabe? As experiências que eu conheço, assim, mais próximas, e todas não deram certo quando a não monogamia apareceu como uma solução para os problemas do relacionamento. Porque ela só enaltece aquilo que É uma maquiagem. ela não resolve o problema, né? Vamos abrir o nosso relacionamento para ver se o desejo aumenta. Para dar uma... Não vai. Os problemas de diálogo não é remédio para casamento parado, até onde eu sei, né? Outras circunstâncias, assim, recentemente uma amiga passou por essa situação, começou a se envolver com um rapaz que namorava outra pessoa, relacionamento aberto e tarará, tava indo tudo muito bem, até eles se apaixonarem um do outro. E aí ele decidiu que precisava rever tudo quanto que ele pensava sobre não monogamia. Ela, perdidamente apaixonada, ele pediu um tempo, porque ele precisava se organizar com a outra lá. Ela não deu conta de segurar a peteca, terminou tudo, tá surtada, ele também, assim.
a gente não deixa de ser humano, não resolve o problema. Acho que tem uma idealização também, assim, Sim, né? sim. Acho que tem... Eu penso assim, que você falando em Freud, eu penso que em essência, me parece que traz aí algumas questões que nós, enquanto humanidade, a gente foi enfiando para debaixo do tapete, assim. Principalmente nós mulheres, assim, da gente conhecer os nossos desejos, o nosso prazer, validar as nossas necessidades, o que eu realmente quero. Por que eu tô me casando tão jovem? Eu quero isso mesmo, é o protocolo, quais são as minhas opções, as minhas possibilidades. Gente, mas é tão duro isso, né? Porque esse tipo de questionamento só vem com a maturidade. Sim. Não Mas, adianta assim, imaginar que com 20 e pouco a gente tem. Mas, Você vai ser claro, mas terapeutizado. assim, não, gente, mas assim, convenhamos. Se você, eu espero que essa geração agora, que não tá assistindo só Branca de Neve, que não tá assistindo só Cinderela, que tem eu, você, Cláudia, e essas mães que já trazem outras reflexões, que incentivam outras conversas. A gente está tentando construir dentro da nossa bolha. A gente está tentando construir. Dentro da nossa bolha. Sim, e assim, não é nem de ser Eu terapeutizado, não sabe? vou, Mas eu não vou ficar- brigar com a minha filha quando eu descobrir que ela perdeu a virgindade. Eu não teria vou nem brigar lógica. vai brigar comigo, né? Eu não vou brigar com a minha filha quando eu descobrir que ela vai viajar com o namorado dela aos 25 anos de idade. Deus O me que livre, os nem outros- aos 17. E o que os outros vão pensar. Entendeu? Eu acho que tem muita coisa aí que essa geração agora, que fruto desses pais e etc., a gente tem uma chance aí de começar a trazer Mudar alguma coisa. mudar algumas coisas, né? Tem um ponto que você falou, Fran, e que a Luciana também trouxe antes, que é uma ideia fantasiosa de achar que a pessoa que se diz não monogâmica e que está nesta experiência, ela não vai sentir ciúme, ela não vai sentir medo de ser trocada, ela não vai... Gente, somos humano. seres humanos, sabe? É nossa. E a base né? continua sendo a mesma, relacional. Então, quando você se coloca na vida, você se arrisca. O casal, esse exemplo, se apaixonaram, e tal, o que faz agora? Não sei, vamos entender, sabe? Mas é isso, não existe um roteiro, não existe uma regra, porque as conexões, elas são particulares, né? Então, assim, cada pessoa vai estabelecer com essa outra pessoa uma relação. E isso também eu acho que é uma parte bonita de se pensar a não monogamia, porque é isso. Aqui com vocês é de um jeito, mas eu com uma outra pessoa, e com a minha mãe, e com o meu filho, e com amigos, e com amores, sabe? Cada situação é única e ela traz isso, assim, né? O que eu dou, o que eu levo, como eu interajo. E acho que isso é o rico. E aí, quando a gente se fecha, não, agora fechou aqui, é este casal, ninguém olha para o lado, ninguém mais faz nada, você vai empobrecendo, né? Tem uma... Eu vou acabar antecipando um pouco a minha dica, depois eu falo de novo, Não, mas assim... Pode caminhar. A Geni Nunes é uma psicóloga, ela é uma mulher indígena, Guarani, e ela atualmente ela tá bem bombada e tá todo mundo falando dela, lendo o livro dela. Qual o perfil dela mesmo? Geni Papos. Geni Papos, com J. Sim. É Nossa, muito faz tempo que eu legal. não vejo, mas conheço e gosto. É muito legal e assim, o que eu acho lindo no trabalho dela, primeiro, ela é psicóloga, né? Então ela tem essa formação acadêmica que a gente Não valoriza. Não, e que a gente valoriza também, né? Socialmente e tal. Então, assim, ela é letrada nos códigos brancos, digamos assim. E ela consegue dar conta deste aspecto numa visão indígena e que é linda, sabe? Porque ela traz isso e tem uma frase que ela diz, que se eu não me engano que é do Krenak, que é a pobreza que a monocultura gera. Então, assim, a monocultura é de qualquer espécie. E realmente, se a gente pega uma metáfora, aqui, né? Estamos no estado agro. Então, se você vai lá e pega uma fazenda e é soja, depois de poucos anos, aquela terra tá pobre, tá escassa, já não dá mais nada, já é tudo difícil. E a boa prática da agroecologia diz o quê? Né? E aí a natureza. Então, assim, é você observar o ciclo natural da vida. Então, quando você coloca várias espécies convivendo
conjuntamente vários ciclos acontecendo e relações de diversas naturezas acontecendo. Então você tem lá uma plantação de soja, de milho, de cana, de não sei o que, de nananã. Ali cada um se nutre do que é necessário e também entrega. Deposita. E eu acho essa metáfora muito bonita, sabe? E ela é muito didática, porque é isso, quando você se fecha numa única relação, você espera dessa pessoa tudo dela, que ela te entregue tudo, e você se cobra de entregar tudo para essa pessoa, fica muito pesado, fica muito chato. Aí você soma com isso a canseira da rotina, que a gente sabe aqui, todo mundo, né, já teve relacionamentos duradouros e essa vida toda de pagar boleto e a empresa, a gente sabe que isso acaba com o romantismo e com tudo isso. Então, você poder arejar e voltar melhor, voltar mais leve, voltar com mais tesão na vida, sabe? Porque tesão também não é só sexo, não é só o orgasmo, assim, né? Encontrar felicidade, encontrar razão de viver. Isso não tem como ser ruim, sabe? Isso não tem como ser ruim. Então, partindo desse pressuposto, um dia uma amiga perguntou assim, mas quando você acha que você virou essa coisa assim, né, de não monogamia? Eu falei, olha... Virou é ótimo. Virou é ótimo, Nossa, né? E aí eu pensei... Quando você se assumiu? Quando você saiu do armário? Você sai do armário. Recebeu Meu nome é a Cláudia e tenho X dias. abriu, leu a cartinha. Ganhei uma carteirinha, a partir de agora eu posso. Mas assim, foi o que eu falei para ela. Quando eu leio a Geni, eu acho realmente muito bonito e aí eu vou me identificando. Aquela leitura que você vai lendo e você fala, nossa, super faz sentido, é mesmo isso e tal. Eu falei para ela, quando eu li, e aí eu entendo que se eu pego e tiro todo esse verniz social, que é esse lixo que a gente começou aqui a conversa falando, né, dessa socialização, desse patriarcado, desse machismo, se eu tiro tudo isso que me fez cumprir o protocolo e seguir o roteiro e casar e ter filho e querer ser validada socialmente através de um relacionamento, não sei o que, se eu tiro tudo isso, na minha essência, eu acho bonito, sabe? Essa riqueza, essa troca. Então, eu acho mais assim, leve. Na verdade, somos todos não monogâmicos nesse lugar, ou a grande maioria, sabe? Por isso, é sobre ficar com outras pessoas? É também, mas é sobre tantas outras coisas, sabe? E eu acho que esse ponto de não hierarquizar o casal como uma coisa fundamental da vida é muito importante, gente. Porque assim, todo mundo tem essa história. Eu tenho uma amiga que viveu isso, que se fechou num relacionamento, esqueceu os amigos, esqueceu da vida, de tudo. Aí quando esse relacionamento acaba, porque fatalmente acaba, né, em algum momento, a pessoa se vê sem chão, sem saber o que fazer, sem rede de apoio, e aí ela precisa recomeçar a vida. Ela tá lá enfiada no fundo do poço, né, totalmente desconectada de todos os outros afetos, né, dela. Pra puxar ela dali também. Vai ter, né? Porque os amores da vida, então a família, os amigos, o filho, quem quer que seja, vai vir, vai resgatar. E essa pessoa vai aceitar, em algum momento ela vai pensar, nossa, né, que vacilo, virei as costas para a pessoa e agora é justamente ela quem tá aqui. É isso, essa sobrevivência, modo de sobrevivência, eu acho, sabe? Não colocar todas as cestas, todos os ovos numa única cesta. E a gente faz, porque a gente é ensinada a fazer, né? Eu preciso ter um relacionamento, eu preciso ter um homem do meu lado para dizer que eu sou mulher suficiente, que o meu valor na sociedade está posto, porque tem um cara aqui comigo, sabe? Eu consegui sair da prateleira, que também é um outro indicador de nível que eu vou dar. E que é isso, sabe? E nessa dinâmica, que é péssima para as mulheres, a gente vê um monte de mulher muito foderástica com os caras muito Zé Ruelas, assim, né? E aí você pensa, o que justifica? O que justifica é isso, é essa socialização, essa regra de que uma mulher... De que a mulher só tem valor quando ela tá com o homem, sabe? E aí eu tava pensando sobre isso também, assim, às vezes, né, fala, a mulher se separou, não sei o quê, ela refez a vida, casou de novo. Oi? Ela refez a vida porque ela casou de novo? Então tá muito claro, assim, sabe? Você precisa
colocar um outro Alguém homem no Fracassou, lugar. agora você vai ter sucesso. Você vai ter uma segunda chance. É muito triste, assim. Então, mas eu só tenho uma coisa. Você É falou, porque a eu gente fiquei precisa caminhar para as dicas. Eu tá, fiquei meninas? pensando aí, eu falei assim, tem toda essa história social, mas tem um lance que é bem freudiano, né? Que é o que eu acho que pega pra mim, assim, que é o lance, né? Quando você é bebê, é o olhar da mamãe que traz o gozo, né? Não é? O olhar, quando a mamãe olha, a gente fica feliz. Eu quero ser olhada assim, ela é a preferida. Então eu não quero mais gente no meu rolê, não. Eu né? quero ser especial. Eu acho que é isso que pra mim pega, assim, é pensar que, por exemplo, igual essa amiga minha, os dois iam se ver, tinham um combinado e de repente ele teve que viajar com a namorada dele, que é o relacionamento central, sabe, assim, eu não ser a preferida, eu não ser a preferida, não no sentido não no sentido de escolhida da prateleira, tipo, qualquer um que me tirar de lá serve, mas eu ser o objeto do gozo. Gente, eu acho que essa parte aí, ela é complicada. Mas você não é o tempo todo. Como você não é o tempo todo em nada, entendeu? Você não é isso pro seu filho, você não é isso. Sou sim, pergunta pro Caetano. Não. Caetano, Benjamin me troca vários. Várias coisas. Deixa eu ser iludida. Deixa eu ficar Amiga, frustrada na vamos lá adolescência, pras bora. dicas. A sua. A minha? Ai, Claudinha gente, deu eu a dela. ganhei um livro. Tô terminando de ler ele, é tão bom. Ganhei da minha amiga Tainá, de vez em quando ela me dá uns presentes, assim, literários. O Caderno Proibido, de uma romancista... Você falou desse livro? Eu acho. De Alba Céspedes. É uma romancista italiana. E ela é uma dona de casa na década de 50 que resolve fazer um diário. E eu acho que é bacana é que ela lá na década de 50 ela traz inquietações que são nossas. Então é uma história... É uma história da década de 50. Mas é real ou é uma ficção? Não, é uma ficção. É uma ficção, tá. Mas ela traz cotidiano. Baseada em fatos. E o legal é que ela é ítalo-cubana. Que bacana. É muito legal. Recomendo. Repete o nome pra todo mundo. Caderno Proibido, Alba Céspedes. Pois é, quer dizer que a Raio, que tá ali do outro lado, já me recomendou esse livro. Eu vou ler. Já leu? Você, gata. Eu tô com 2 livros, mas eu vou falar só de um. Que eu estou assim, eu comecei não gostando tanto, depois eu comecei a me apaixonar e agora tá todo riscado. Vários e vários, eu sou um terror. Eu tenho que me segurar, porque eu sou péssima. Se eu pegar uma amiga para Cristo, eu peguei a amiga romance literário do meu marido e comecei a conversar com ela. Quer dizer, a gente é não monogâmico literariamente. Né? Eu sou amante do Serenino. Ela é amante do Serenino e a Sabrina também. A Sabrina, que inclusive falava pra ela, ouça, Sabrina, que eu contei pra todo mundo que você é amante do meu marido. Literária. E ela gostou muito do livro e ele não, e os dois, né, naquele momento, um sim, um não, e eu falei, gente, eu estou amando. Comecei meio mais ou menos, e eu fico aí, eu vou pegando trechos e mandando pra pessoa, e essa frase? Nossa, calma, vou falar. Chama Não Fossem as Sílabas do Sábado. Que é da Maria Conceição Carrara. Mariana Conceição Carrara. Aquela mesma que a gente leu. E vocês leram o primeiro livro dela? A gente leu o... Como é que ele chama, amiga? Nossa. Da Da Aurora. Da Aurora. É sempre a hora da nossa morte. Sempre a hora da nossa morte. Eu gostei muito. E ela tem uma riqueza de escrita que se passa assim. Poucos fatos acontecem, fatos assim, né? Que sejam fatos que deem aquela reviravolta. E muito é em cima da escrita e do pensamento da Ana. É a história de 2 mulheres, na verdade, que acabam sendo jogadas numa relação, que não é uma relação amorosa, romântica, mas é uma relação que se dá a partir do luto das duas, que perdem os maridos. Não tem problema de falar sobre isso, porque realmente o livro é sobre essa escrita do o que o mundo pode fazer com você e pode transformar a sua vida num determinado segundo que acontece uma tragédia. Por exemplo, nesse caso, elas perdem os maridos, os pares românticos delas, no mesmo acontecimento. E uma delas está grávida nesse momento, que é a Ana, e a escrita toda é sobre a perspectiva da Ana, que vai falar dessa gravidez, dessa ser mãe nesse momento de luto, e de como é que ela vai lidar com essa amizade inesperada que ela vai criar com essa amiga, Madalena, acho que é o nome dela,
E que a partir daí é muito bonito, porque ela vai rememorar relações familiares dela, também da paternidade, maternidade que ela vivenciou enquanto filha, e que é muito bonito, e que dessa maternidade na dor também, e dessa poder de rede de apoio que ela tem, dessa amiga inesperada, fruto desse momento tão drástico e tão terrível que é a perda dos dois companheiros. Então, assim, é muito bonito a escrita dela e eu recomendo muito para quem quiser pensar um pouco mais enquanto nós somos tão efêmeros e quantas relações podem ser construídas com amor a partir mesmo da dor, inclusive. E é muito lindo, fica aí a dica. Lindo. Eu tô achando ótimo que a gente está citando só autoras, né? A minha dica também é de uma autora, Natália Timmerman. O livro chama O Copo Vazio. Eu comecei a ler meio despretensiosamente no final de semana passado e eu acho que em 3 dias eu terminei, porque eu realmente queria saber o que ia acontecer ali. E é uma história de amor interrompido, que eu acho que todo mundo aqui já viveu em algum momento, né? No caso dela, a protagonista chama Mirella e ela tá ali no início de uma relação que parece fantástica e o cara resolve sumir. E ele não dá uma explicação, e ele para de responder mensagem, e aí fica aquela coisa do não vivido, né? E o não vivido, ele ganha um espaço na nossa cabeça que tem uma força de uma fantasia que é muito superior àquilo que é o rotineiro, aquilo que é o cotidiano, né? Então ela fica sempre com aquela pergunta do e se? E se fosse com ele? Se ele voltasse? Quando, na verdade, a vida está acontecendo, já se passaram 10 anos. Que triste para ela, fantasioso, e ela tem tudo a ver com a temática, hein? Traz a vida, né? Gente. E aí ela, nesse espaço de 10 anos, que ela inclusive tem uma filha e tal, ela fica sempre naquela coisa de essa aqui foi a melhor escolha, e se fosse ele, como é que ele agiria, como é que eu me sentiria? Que eu acho que essa idealização do não vivido, e o não vivido é muito potente e a gente tem que tomar cuidado com esse lugar da fantasia. Nossa, ela precisava muito da terapia. E que tem acontecido muito, né? Com essa coisa desses amores fluidos e ghosting. Esse demais. tema sempre eu vejo psicanalistas falando. Tratando, né? Do não vivido. E cada vez mais, né? Eu acho. Eu queria reforçar o meu pedido, que eu acho que a minha indicação deve ter ficado aí. Vamos colocar ela na ordem. Na ordem. Então eu indico Descolonizando os Afetos, de Geni Nunes, cujo Instagram é Geni Papos, que eu também indico a leitura. Esse livro, ele é pequeno, ele é mega didático, assim, se eu não me engano, foi a dissertação do doutorado dela, e ela abre o livro primeiro fazendo uma contextualização histórica, né, no Brasil, falando de Constituição brasileira, como é, né, isso de a bigamia é um crime, a coisa do casamento, da propriedade do Estado e da religião. Então ela é uma mulher indígena e que ela traz essa visão, né, dos povos originários que não tinham isso e que foram catequizados. Então é muito legal de enxergar essa construção acontecendo na nossa sociedade brasileira. E aí depois, mais para frente, ela vai tratar de pontos bem da psicologia, né, dos afetos, da dor, do medo de ser rejeitado, de ser trocado, do ciúme. Ela vai falando de tudo isso e ela escreve de uma maneira muito suave, assim, muito bonita. Recomendo muito a leitura. Agora eu quero agradecer novamente a Claudinha pela presença, pelas contribuições. Foi maravilhoso. Acho que você deu uma aula, só precisava do slide aqui. Cheio de afeto, inclusive. Agradecer, inclusive, ao Empório Confrades, que está nos recebendo hoje. Por isso, gente, essas garrafas todas aqui, elas são caríssimas. Eu e a Lu, a gente está tomando o maior cuidado para não encostar, porque quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho desastrada. R$150 uma garrafa, gente. Não, tem uma ali de 900. Aqui, ó, 950. Nossa, mais tensa. Então, muito obrigada a vocês também pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Brindemos. Brindemos. Obrigada, Obrigada.